O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, ele abriu as portas do partido para Michele Bolsonaro, depois daquela crise com o enteado Flávio Bolsonaro do PL. Essa articulação para atrair a ex-primeira-dama é comandada internamente pela senadora Damares Alves. Michele deixou a presidência do PL Mulher, que é aquela divisão dentro do PL, e ameaça até abandonar uma candidatura ao Senado. Em uma declaração à reportagem da Jovem Pan News, Valdemar Costa Neto disse que o futuro é incerto em relação a essa candidatura de Michele Bolsonaro. Deixa eu começar essa com o Dávila para avaliar esses movimentos que são feitos. Republicanos é um outro partido, mas é um partido muito conectado, digamos assim, ao PL ou às figuras do PL. Por exemplo, Tarcísio de Freitas pertence ao Republicanos. Republicanos é o antigo, é o novo PRB, Aquele partido que foi fundado por integrantes da Igreja Universal, mas dá para considerar talvez uma sigla mais conservadora, Dávila. Agora, a saída de Michele representaria uma confirmação de uma insatisfação dela com o Partido Liberal? Canhato, para mim tudo isso é boato mesmo. Primeiramente, é óbvio que Michele Bolsonaro não vai deixar o PL sem o consentimento de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro quer ocupar os lugares do Senado com seus fiéis aliados, porque é fundamental, inclusive, para o seu futuro político. Portanto, apesar desta briga no seio familiar dos Bolsonaros, me parece claro que Michele permanecerá no PL e que Michele terá de disputar a eleição para Senado no Distrito Federal. Porque não é hora de se dar o luxo de perder uma vaga no Senado Federal por causa de desavenças familiares. Então, ao meu ver, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dar um puxão de orelha na família e fazer com que cada um cumpra o seu papel. Flávio Bolsonaro será e continuará a ter o apoio do ex-presidente para ser candidato à presidência da República, e Michele Bolsonaro cumprirá o seu papel e disputará o Senado pelo PL. O resto, para mim, é boato e fofoca. Mas o Republicanos já foi a casa ou a sigla de integrantes da família, salvo engano, o Flávio, inclusive, antes de se filiar ao PL, pertencia ao Republicanos. Eu vou receber a rede, aí eu passo para os nossos comentaristas avaliarem, e aí todos vão poder acompanhar na íntegra os apontamentos deles. Lembrando que a enquete está publicada no YouTube, tá? YouTube do programa Os Pingos nos Is. Se você puder, participe. No final, eu trago o resultado e eu conto com você. Agora sim, toda a rede Jovem Pan conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. O Partido Republicanos tem o desejo de filiar Michele Bolsonaro após as rusgas entre Michele e Flávio Bolsonaro. Você, Bruno Musa, você acha que tem um oportunismo aí? Tem muita gente que solta a informação, diz, eu ouvi falar, parece que estão negociando, mas no fundo, como disse o Dávila, tem muita fofoca e muito boato também nos corredores lá em Brasília? Eu acho que tem muito boato. Veja, criou-se um boato ali porque ela compartilhou o vídeo do Antony Garotinho, que seria ali uma indireta ao Flávio Bolsonaro, quando sequer havia qualquer menção a ele. Mas, de fato, fica muito claro que a relação está totalmente estremecida, se não cortada por completo. A minha única dúvida ainda que fica, claro, dentre outras, aquela que a gente já deixou de lado, em questão de saber por que o motivo disso agora, etc., que isso realmente parece que, ao menos agora, não saberemos. Continua para mim aqui essa questão, como é que se encaixa tudo isso Jair Bolsonaro? De fato, ele sabia desse vídeo muito bem desenhado? Eu continuo acreditando que não. Se realmente for assim e ele não sabia desse vídeo, que a gente já mencionou aqui, houve um preparo por aquilo. Houve teleprompter, houve um script, um cenário, a roupa, enfim, houve um preparo para esse vídeo antecipadamente, não foi algo ali feito no emocional, né? Dito isso, a minha questão é se eu realmente acho que ele não sabe, como é que está a relação, portanto, dele com a Michele? E se ela, de fato, sair do PL e for para o Republicanos,
como é que escala isso dentro da família? E por que eu estou falando isso, que é um ambiente privado e que não cabe a nenhum de nós aqui? A verdade é essa mesmo. Mas é que tudo isso impacta a situação brasileira da política. Se ele não sabe e ela fez isso, como fica a relação entre eles? Se ele sabe, por que teve a indicação do filho como substituição a ele na campanha presidencial? Então são coisas que eu acredito que apenas o tempo nos mostrará um caminho, e nem sei se saberemos de tudo. O resto, por enquanto, para mim é tudo fofoca. Sem dúvida, apenas o tempo, né? Temos de aguardar, Mota, mas é preciso lembrar de duas informações. Comentou-se que a campanha de Flávio Bolsonaro, ou a pré-campanha, mirava uma mulher para ser a vice dele. Falavam que essa mulher deveria ser cristã, mas diziam, é melhor que não seja do PL, porque chapa pura fará com que Flávio tenha um tempo menor de televisão. Bom, se Michele é uma figura cristã, conservadora, mulher, se ela estiver em um outro partido, poderia ser ela a vice de Flávio Bolsonaro, estando no Republicanos, ou essa chapa pura de família, mas não de partido, não parece uma boa ideia? Na política tudo pode acontecer, Caniato, mas a montagem de uma chapa, especialmente para uma eleição presidencial, ela obedece a uma lógica muito especializada, né? Há pessoas que vivem de fazer esses cálculos, de tirar conclusões baseados no cenário, e realmente eu não consigo dizer isso. Na minha experiência pessoal, eu já disse isso aqui, eu nunca soube de ninguém que decidiu o seu voto baseado no vice. Eu nunca vivi essa experiência de alguém, pensar assim, eu ia votar no fulano, mas como esse outro aqui tem um vice legal, eu gostei desse vice, então eu vou mudar o meu voto por causa do vice. Eu acho que o vice tem mais a ver com questões internas da campanha, com potenciais alianças e também, lógico, né, com a eventualidade do vice precisar assumir o governo, o que na história do Brasil não é nem um evento tão raro assim. Mas tem muitos cálculos e articulações de bastidores que nós não temos acesso, né, Dávila? O Bruno tem trazido essa análise, algumas ponderações que algumas pessoas fizeram a respeito daquele vídeo que foi publicado. Não é que ela pegou o celular com a câmera tremida, saindo do carro, fez um vídeo externando a insatisfação dela. Não. Teve uma produção ali, né? O Bruno sempre menciona os objetos, o texto lido no teleprompter, uma produtora fez aquela gravação, não foi algo improvisado ali de última hora. Tô chateada, deixa eu fazer esse vídeo, vou publicar no meu story. Não foi isso. Você acha que a gente não tem que olhar para esse movimento e entender que talvez alguma coisa esteja acontecendo nos bastidores e fatalmente a gente tem que olhar para a figura de Jair Bolsonaro, talvez como um arquiteto de tudo isso? Caniato, o que Jair Bolsonaro não quer neste pleito é ver a direita desmoronar. O que Jair Bolsonaro não quer nesta eleição é ver Lula ser reeleito, porque isso significa que ele vai ficar muitos anos preso na cadeia. É esse o ponto. Na cadeia não, na prisão domiciliar agora, né? Mas é esse o ponto. Ou seja, a única forma de Jair Bolsonaro um dia voltar para o jogo político é a direita vencer as eleições. Então, assim, qualquer coisa que cria divisão na direita, e a todos nós nos deixou estarrecido essa briga interna da família Bolsonaro e que se tornou um fato político, nós não sabemos o que aconteceu lá dentro. Mas certamente, a partir de agora que essa crise tomou um vulto gigantesco, é preciso que rapidamente haja um realinhamento, porque se não houver um realinhamento, a candidatura vai sofrer muito e isso pode ser fatal para o próprio bolsonarismo. Então, Caniato, apesar de ter tido a produção do vídeo, apesar dessa intenção do vídeo deveria ter sido discutida internamente, o estrago que ela fez na campanha, isso é indubitável.
E o que nós temos de fazer agora é realinhar essas forças justamente para não perder a eleição. Eu já disse aqui várias vezes no programa, esta eleição, a direita não perde para o Lula, ela perde para ela mesma. Se ela continuar dando tiro no pé, não há como vencer as eleições. Por isso, é hora de realinhar as forças, disciplinar os pré-candidatos a cada um cumprir o seu papel. É que nem a seleção brasileira. Você tem um monte de talento, mas se não tiver um técnico coordenando o time, vira pelada. E se virar pelada, perde o jogo. É igualzinho na política. Então, ou o técnico faz com que cada um jogue na sua posição e cumpra um papel nessa estratégia da direita, ou vai tomar mais uma vez de 7-1. Só para fechar, você, Musa, eu trouxe o exemplo do vídeo que você sempre gosta de destacar. Você acha possível ou está com cheiro de um plot twist, ou seja, uma reviravolta, né? Um termo muito utilizado para filmes, né? Quando tem aquela reviravolta, todos se surpreendem com alguma coisa inesperada que muda o rumo da história. Você acha que a gente pode se deparar com uma reviravolta e talvez integrantes da família Bolsonaro promovam esse tipo de coisa? Eu ia te perguntar isso, o que seria uma reviravolta nesse caso? Ela permanecer no PL ou ela sair e integrar algum outro partido? Porque, afinal de contas, me parece que nesse momento está tão em cima do muro, ao menos o que a gente tem acesso à informação, que eu não sei para qual lado do muro cair seria o considerado plot twist. No meu entender, o plot twist já seria, dada todas essas informações e ela não ter negado a dimensão que essa briga tomou, nem os motivos, colocaria até malucos pelos quais ela tomou a ideia e a iniciativa de fazer esse vídeo, que no meu entender o plot twist seria realmente isso voltar à normalidade e ela permanecer no PL e dar sequência ali no apoio ao Flávio. Eu não duvido de absolutamente nada. E eu acho que se a gente colocar e cravar qualquer coisa em pedra na política brasileira, talvez seja um convite até nós passarmos algum tipo de vergonha, porque aqui até o passado muda, quanto mais ainda o que o futuro nos espera. Eu, sinceramente, acho que nem eles sabem. Então, de tudo, nada vai me surpreender aqui no Brasil.